Carta aos Hebreus. Tema da pregação de hoje: saindo dos primeiros rudimentos de Cristo. Como assim, você saindo dos primeiros rudimentos de Cristo? Abra sua Bíblia aí, Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Glória a Deus. Quero que você abra aí em Carta aos Hebreus, versículo 1 ao 3. Quero que você fique atento. Então diz assim: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Glória a Deus, irmãos. Então, o próprio Paulo aqui, eu creio que foi Paulo que escreveu Carta aos Hebreus. Se não foi Paulo, deve ser Apolo. Quem sabe pode ser até Timóteo, um dos discípulos de Paulo. Com certeza foi, não tenho a menor dúvida. Então, deixar os rudimentos. O que é rudimento? Ele explica o que é: batismos, doutrina de ressurreição dos mortos, uma série de coisas. Porque se você for ver aqui, no contexto, olha só o que o contexto diz no versículo 13. Olha o versículo 13 aí, 5:13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. Está aí. Então, quando a gente deixa os rudimentos de Cristo, é que Paulo quer dizer o seguinte: olha, o Cristo carne, ele já fez muito por nós. Agora nós vamos seguir os ensinamentos, doutrina, ensinamentos do Cristo que? Ressuscitado. Ou seja, o Cristo carne, ele nos ajudou bastante? Lógico que nos ajudou. Mas Paulo, ele quer chegar à perfeição. O que é chegar à perfeição? Ele quer deixar de ser menino e ser adulto na fé. O que é ser um adulto na fé? Vou explicar para vocês. Vou ler aqui, está escrito, eu não posso ser contra o que está escrito. Vamos ler? Capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos de quem? Da doutrina de Cristo, prossigamos até o que? A perfeição. Deixa lá isso aí, vamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do que? Do arrependimento. Não lançando de novo o que? A doutrina do pecado. Não lançando de novo a doutrina dos arrependimentos. Ele fala: vamos seguir o Cristo ressuscitado, porque o Cristo ressuscitado é o Espírito. Quando o Cristo Jesus, o homem, estava aqui na terra, era o Cristo carne. É o que eles fazem aqui, vê lá. Com certeza ele tem alguma cruz, deve ter escriturado lá. Respeita a fé dele? Respeito. Mas são meninos na fé, são, é verdade. Eles não tiveram maturidade para ouvir isso aqui. Eles não têm maturidade para isso. Porque ainda estão no rudimento. O que é rudimento? É os primórdios, é os primeiros coisas que foi ensinado lá para os judeus. E eles se apegaram a isso, só que não quer se apegar ao Espírito, porque o Espírito de Cristo levou Paulo aonde? Ao terceiro céu. E lá foi dito toda a graça pelo Espírito. Porque Paulo não conheceu Cristo. Paulo conheceu Cristo? Acho que não. Paulo era
Cristo ele está aqui na terra? Não. Então, meus irmãos, porque o Cristo homem, ele tem a função dele. Qual é a função do Cristo homem? Era o quê? Interceder. Ele veio interceder por nós. Não vê que ele faz oração de intercessão para os apóstolos? Você não vê que ele veio interceder para que as portas fossem quebradas? Ele veio interceder por nós para que Deus se fizesse conhecer para todos de toda a terra? Foi isso. Olha assim. Então, o Cristo Jesus, homem, ele intercedia, lógico. E hoje, irmão, assim, quem é que intercede por nós? Olha para mim agora, você vai ter um choque, olha para mim. Ô irmão, assim, vou fazer de novo. Quem é hoje que intercede por nós? Ninguém. Ninguém? Calma aí, irmão, assim. Espera um pouco aí. Você está me dizendo que hoje ninguém intercede por nós? Não. Por que Cristo intercedia por nós? Porque nós estávamos longe de Deus. E hoje nós estamos longe de Deus? Não. Hoje nós estamos perto de Deus pelo seu sacrifício. Quem recebe essa palavra de glória a Deus? Você entendeu? Mas tem um problema. Vamos ler. Irmão, eu gosto de ler Bíblia. Tudo da Bíblia é claro. É muito simples. É só ler Bíblia. Né? Vamos ler Bíblia um pouquinho? Só um pouquinho aí. Você vai ler um pouquinho. Abre Hebreus 9:26. 9. Vai para frente um pouquinho. Vai para frente um pouquinho. Que aqui não é dito as coisas com versículo isolado. Não. Nós vamos dizer as coisas com texto. Não é versículo isolado, não. Dá uma vez, vem versículo tal, irmão. Não, vai lá mesmo. Não, aqui não. Todos acharam? Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Vamos ler um pouquinho? Diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Ele vai se manifestar de novo para aniquilar alguma coisa? Não. Veja que a Bíblia é bem clara. Uma vez. Irmão, se Cristo se manifestar a segunda vez, a Bíblia está sendo o quê? Mentirosa. Porque a Bíblia está dizendo que só precisou uma vez para quê? Para ele aniquilar. O que é aniquilar? É destruir. Aniquilar o quê? O quê? O pecado. E aí, irmãos? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, ele fez o sacrifício para quê? Para ele abrir portas. Ele intercedeu por nós. Não só pelos judeus, mas como todos aqueles que iam crer nele um dia. Ele fez isso para juntar os judeus e os gentios em um só povo, porque eles eram divididos. Então Cristo, ele veio, se manifestou para juntarmos em um só povo, em um só pastor, um só rebanho e um só o quê? Pastor. Para as máquinas. Ei, o que é um só pastor? O que é um só pastor? Um só pastor. Se eu chamar alguém de pastor, eu estou dizendo que é Cristo, mais quem? Mais alguma pessoa que eu chamar. Se eu não é pegou a ideia agora? Que é um só pastor? Que as ovelhas, né, de pastor não está aí fora. Minhas ovelhas. Aí você vê a pessoa piedosa, né? A pessoa bem vestida, de terno, gravata, falando bonito. Vocês são minhas ovelhas, estão no meu curral, na minha igreja. Quantos pastores já ouviram dizer isso? Olha, não toca as minhas ovelhinhas, não, que elas são minhas.
E a palavra de Deus diz o quê? Que há um só pastor e um só rebanho. O rebanho de quem? De um só pastor. Então, o homem nunca, jamais vai ser dono de ovelha nenhuma. Quem recebe essa palavra de glória a Deus? Você entendeu agora? É Bíblia. É Bíblia, meu irmão. Aqui não tem saída. Agora você vai, vamos, aí tenta se torcer, tenta coisar, mas não adianta. Tem que engolir. Não adianta. Você pode pregar como você quiser ir fora. A pessoa, você vai com paciência, mas olha aqui, lê direitinho. Aí a pessoa, não sei o que, depois, lê de novo, depois, quieta. Por quê? Porque contra a verdade, nada pode prevalecer contra a verdade, meu irmão. Um dia eu fui assim, eu fui como eles também, mas Deus teve misericórdia de mim. Você está entendendo? Um dia eu fui assim. Então, olha só, vamos ler direitinho. Vamos falar sobre intercessor. A Bíblia diz que só há um só intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. O quê? A Bíblia diz o quê? Que é Jesus Cristo. Tem mais alguma palavra depois? Tem ou não tem? Tem. Essa palavra que define tudo. Preste atenção. É essa palavra que define tudo. Há um só intercessor entre Deus e os homens. O que é um? Quem sabe o que é um aqui? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu e o irmão Divaldo pregamos aqui nesse lugar de reunião. Eu e o irmão Divaldo. É um ou é dois? Dois, né? Dois. Quando a Bíblia fala em um só, é um. Pode ser dois, sim ou não? Quando eu falo dois, eu estou sendo contra quem? A palavra de Deus. Mas o homem me falou que pode ter outros, não. A Bíblia diz que só pode ter um ou dois. Hein, igreja? Um ou dois? Né? Para eles tem quantos? Nossa, mas tem quantos para eles? Tem quantos? Quem sabe? Dois, né? Ele fala que Maria intercede por nós, né? A Bíblia diz que é só um. Você vai discutir com a Bíblia ou vai discutir com os homens? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Se você prefere ficar com os homens, ok, respeito a sua fé. Um só. Só que aí está escrito só. Um só mediador entre Deus e os homens, que é. Aí ele fala o nome da pessoa ainda. Ele fala Jesus Cristo, vírgula. Aí tem uma vírgula. Essa vírgula é o quê? Está lá escrito o quê? Quem sabe? Homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque quando ele estava na terra, o ministério carnal dele, que ele veio aqui, ele veio interceder por quem? Por nós. Quem recebe essa palavra, glória a Deus? Meu irmão, está claro. O próprio Bíblia está dizendo que ele era. Por que não é mais? Porque tudo já foi consumado. Como é que eu vou interceder por irmão de volta? Ele é filho de Deus, eu vou pedir Deus. Torna o irmão de volta filho. Torna o irmão de volta filho. Torna ele filho. Eu intercedo por ele. Olha as besteiras que ele faz. Não. Vai interceder por que você quer ele filho? Vai. Não. Por que ele vai interceder? Porque o próprio Pai vai corrigir ele. Quem recebe essa palavra, glória a Deus? O próprio Deus vai corrigir ele. Vou repetir. Para as marcas, meu irmão. Eu me arrepio todo aqui. Como é que eu vou interceder Cristo se eu sou filho e Cristo já está em mim? Por que ele está aqui na terra vai interceder? Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda a todas as pessoas. Porque nós ainda éramos gentios, nós estávamos longe de Deus e ele precisava pegar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? É isso. Apenas isso. Aí ele intercedia. Você viu a oração intercessória que ele fez? Pai, não os leva. Eles estão junto comigo. Eles não são desse mundo, Pai. E agora? Nós somos de Deus? Sim ou não? Nós que somos. Então, para que interceder para Deus se ele é o meu Pai já? Seria como? Vou te dar uma explicação aqui. Só para você entender. Pega o foco da coisa, meu irmão. Pega o foco da coisa. Está aqui o irmão de volta.
Aí o irmão Divaldo tem um problema com a filha dele. Aí a filha dele faz uma coisa errada. Aí eu chego para o irmão Divaldo: ei, irmão Divaldo, olha, ela é menina boazinha, ela é inocente, ela não sei o que, bababá, bebê. O que ele vai dizer para mim? Ei, ela é sua filha? Não, eu sou pai, deixa eu corrigir ela, por gentileza. Se eu não, é a mesma coisa hoje, não pode ter sensação para o Cristo, porque Cristo está em mim. Deus já é meu pai. A Bíblia diz que o quê? Que o pai disciplina os filhos. A Bíblia diz o quê? Que depois da cruz, Deus disciplina, açoita o quê? Aqueles que amam Ele. Quem está entendendo, diga amém. Então Ele mesmo, Cristo é mais intercessor, nem Cristo é mais intercessor, não. Ele era quando estava na terra. Por isso que a Bíblia é bem clara. Só há um intercessor entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo, quem? Homem. Por que não pode ser Jesus Cristo de espírito? Ele não pode mais, porque nós estamos num estado de espírito, irmão. O espírito já está em você. Como é que ele vai te corrigir se ele está em você? Então, o próprio Espírito de Deus já te corrige. Quer ver? Quer ver eu provar para você? Olha para mim agora. Olha como eu provo para você. Quando eu vou fazer uma coisa errada, a instrução fala: epa, não faz isso, isso é errado. O próprio Espírito do Pai, que é em mim, ele já me corrige. Quem recebeu essa palavra de glória dele? Ele vai interceder por mim. Esse aqui, esse dia, antes da cruz, sim, aí está certo. Agora, depois da cruz, que foi tudo declarado, que agora você já é filho de Deus, você não vai ser, você já é. Você já está regenerado, lavado no sangue do Cordeiro, você já está justificado, você já foi tudo feito por você. E você foi adotado como filho. Agora sois filho. Você é filho. Você não vai ser, você já é. Agora, se a pessoa que está lá fora, ela não encara que ela é filha, aí sinto muito. Aí essa peleja. Você corre aqui e corre ali, e coisa, e vai para um monte, e vai para Santa Ceia, e vai para coisa, e vai jejuar, e vai isso, e vai ter coisa de oração, e vai orar na madrugada, e vai orar às 7 horas da manhã, e jejua aqui, e ora aqui, e jejua aqui, e ora aqui. Quando pensa que não, quando vê um problema, Deus não se manifesta. Quando vê um problema, se entrega. E pergunta como é que está a fé. Eu estou perdido, irmão, eu estou com frangalhos. É para ter frangalhos, por quê? Porque a doutrina deles é a doutrina de leite. São meninos na fé. Tu entendeu o que é menino na fé? É isso. São nossos irmãos? São. Agora pergunta para eles se nós somos irmãos deles na fé. Faz essa pergunta para você ver. Sabe o que eles vão dizer? São hereges. São hereges. Você entendeu, irmão? Que da cruz até o ano 70, muita coisa aconteceu. Tudo já foi feito. As profecias de Cristo, tudo se cumpriu. Todo o Antigo Testamento já se cumpriu? Já se cumpriu. Não tem nenhuma vírgula mais. Tudo se cumpriu. Como você vai ver a destruição do mundo. Aí você vai morrer, você vai ver a destruição daqui nunca. Nossa, acho que você está mentindo. Vamos ver quem está mentindo. Vamos ver quem é mentiroso aqui. Vamos fazer um testezinho? Vamos. Eu digo que nenhum de nós aqui vai ver o mundo destruído. Aí eles está querendo ensinar, esperem que vai vir o Apocalipse, tudo vai ser destruído. Só deve ter uma destruição total. Há quanto tempo eles pregam isso? Sabe quanto tempo eles pregam isso? Há mais de quase 2000 anos. Quantas gerações morreram eles dizendo que eles iam ver a destruição do mundo? Vamos contar? Deixa eu ver, uma geração 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meu Deus, eu me perdi de contar tantas gerações que foram dito para eles que o quê? Que o mundo ia ser destruído. E aí, irmão, quem está mentindo? Eu ou eles? Faz um exercíciozinho de raciocínio aí. Vai um pouquinho só.
Você entendeu? Quantos há 300 anos, homens grandes, pastor, grandes homens de Deus, disseram: olha, vocês vão ver o mundo destruir, o mundo vai acabar. E aí eles morreram, todos o mundo acabou? Ou você, que mundo você está aqui? Porque para eles o mundo já foi destruído. Por quê, irmão? Falta entendimento, meninos na fé. Leia, entende. Ler é uma coisa, entender é outra coisa mesmo. Você pegou a ideia? Vou repetir. Ler é uma coisa, entender a graça é outra coisa. Pegou a ideia? É isso. Essa é a diferença entre os adultos na fé e os meninos da fé. Você entende? Porque os meninos da fé é leitinho, nós não. É alimento só. Lê o contexto aqui, ó, capítulo 5, o 6, aí. Nós temos contexto, meu irmão. Aqui não dá versículo isoladinho, não, para você ler e ficar enganadinha, não. Aqui tem texto, e quando você lê antes e lê depois. Para você ver que assunto nós estamos falando aqui. Aqui é Bíblia pura, meu irmão. Aqui é palavra pura. Aqui não tem coisa de não, talvez, aqui não tem achismo, não. Aqui é Bíblia pura. Só que muitas das vezes isso incomoda, lógico que incomoda. Se você chega com um menino, dá a responsabilidade dos meninos, você vê. Chega para mim e fala assim: olha, você tem a responsabilidade de arrumar uma casa, fazer um amor, dá isso para uma criança de 6, 7 anos. Dá? Você vê? Se ele faz. Por quê? Ele é menino, ele quer brincar. É que ele quer brincar. Olha, vamos brincar no batisminho. Mas joga uma tudo foi purificado. Purificado do quê, criatura? É um simbolismo. Batismo é um simbolismo. Agora, depois que Cristo veio, o sangue dele é simbolismo? Não. O sangue dele já não é simbolismo. Ou seja, depois de Cristo para cá, não pode ter mais simbolismo. Por quê? Porque é tudo real, é tudo do Espírito. Quem recebe a palavra de glória? Não pode ser mais em simbolismo. Isso aqui é um simbolismo, não pode ter mais. Por quê? Porque Paulo explicou. Quer ver, irmão? Vamos lá, vamos ver que nós devemos seguir. Abra só em Romanos 7, vamos ver. O negócio é Bíblia. Aí irmão, eu já falei que o Senhor tem uma escolha aí, na hora da sua vida, prova para mim que eu estou errado. Cadê? Ninguém fez isso até hoje. Eu quero que alguém prove. Conheci vários pastores, nenhum deles teve essa ousadia. Deixa eu você ficar. Pô, meu, você está perdido, né? Não faz isso não, vem cá. Cadê que eles fazem? Quem sabe não fazem? Sabe por quê, irmão? Quem sabe que vai perder? Alguns pastores sabem que eles estão errados. Mas estão ali, ganhando seu salário. Eles sabem que ele vai largar, ganhar 6 salários, 7 salários, a família dele passar fome? Vai fazer que nem eu? Sabe que ele vai fazer que nem eu, largar tudo? Não vai, não vai. Porque eles já estão ali há muitos anos, ali, ó, dependendo dos homens, dependendo da placa, dependendo da doutrina da placa. É isso, meu irmão. Você não entendeu isso ainda? Entende, pelo amor de Deus. Eu quero te ajudar, não sou contra você, ninguém, não. Você que está aí fora, aí, em todo o Brasil, não sou contra vocês, não. Eu quero ajudar vocês. Eu não quero nada de vocês. O que eu quero é que vocês tenham uma fé fervorosa. Eu quero que vocês conheçam o Cristo ressuscitado. A história do Cristo físico é bonita? É, mas o Cristo é muito mais importante. Quer ver? Quer que eu prove isso? Abra sua Bíblia aí em Romanos. Vamos lá em Romanos. Abra também em Romanos. Vamos lá. Vamos ver se eu estou falando besteira aqui. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Romanos. Vamos ver o que Paulo nos ensina, o apóstolo Paulo. O que está escrito em Romanos 7? Vamos lá. Todos acharam? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, depois vem Romanos, ok? Todos acharam? Romanos 7, diz assim, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de quem? Vocês estão mortos para a lei. O que a lei fazia? O que João Batista fazia, irmão, na lei? João Batista fazia o quê? Ele batizava na onde? Nas águas. Isso era o quê? No tempo da lei. Quantos gentios João Batista batizou nas águas? Nenhum. Tudo judeu.
E isso era o rudimento, isso era uma simbologia do quê? De Cristo. Por que Cristo? Porque as águas limpam. E o sangue de Cristo nos limpa o quê? Espiritualmente. Porque nós estamos no Espírito. Quem está na carne vai tomar banhozinho de água. Quem recebe essa palavra de glória a Deus? Quem é carne vai receber banhozinho de água. Porque a água serve para quê? Para lavar sua carne. Agora e do Espírito? Quem é? É o sangue de Cristo. Quem recebe essa palavra de glória a Deus? Isso é rudimento de criança. Como nós fomos crianças, eu fui criança também. Eu fui menino na fé, fui. Está claro para você? Agora vamos ler aqui. Olha o que Paulo diz para você. Meu irmão, está escrito, não tem como ler. Só se eu rasgar isso aqui. Vamos ler? Olha o que ele diz. No 4, olha lá. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei do pecado, ou a lei pelo corpo de Cristo. Vou ler aqui, porque eu embananei um pouquinho, então os irmãos não entendem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Aí, vírgula, presta atenção na vírgula. Para que sejais doutro, olha, doutro, outro. Daquele que o que, irmão? Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, vocês têm que ser de outro. De qual? É do Jesus Cristo, homem, Nazaré? Não, é do Cristo ressuscitado que está no céu. Quem recebe a glória a Deus? Tem glória a Deus, irmão. Está aí, olha o que você tem que ser. Você tem que ser deles, de outro. Está escrito, irmão. Só vou rasgar isso aqui então. Eu vou rasgar. Porque está escrito. Por que ele falou isso? Porque o Cristo que veio carne, ele era da lei, ele era mestre da circuncisão. Ele abriu os caminhos para nós, mas depois ele fazer o quê? Lá nos céus, junto com o Pai, dar o Evangelho da graça para Paulo pregar a todos. Quem recebe essa palavra da glória a Deus? Está claro, meu irmão. Claro como o sol. Como eu tinha desejo de ver esses líderes pregar isso nessas igrejas amarrotadas de gentios. Nós pertencemos ao ministério do Espírito, não é mais de Jesus carne, não. A doutrina de Cristo é o que? A doutrina do ressuscitado. É do ressuscitado. Porque quando eu vou para a lei, se eu seguir Cristo, o homem, eu vou o quê? Praticar as obras da lei. Da lei, é o que você vem fora. Obras da lei. É o que? Dízimo, batismo nas águas, é ceia, o que mais? E tanta coisa, meu irmão. Imposição de mãos para acrescentar pastores, mestres, doutores da lei, para consagrar pessoas, não pode mais. Essa imposição de mãos aqui é para consagrar pessoas, irmão. Acabou de ser rudimento pequenino, não vou consagrar mais ninguém. Não. Você entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Está claro. Talvez, vou ler de novo para você, com clareza, com mais calma, para que tudo fique bem claro. Antes, olha o contexto, eu vou dar um contexto um pouco antes, ou dois, vamos por dois, ó. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei. Olha, enquanto a pessoa estava vivo, é ligada pela lei. Quando o marido morre, ele está desligado da lei. Ou seja, Cristo morreu na cruz, morreu, desligou Cristo da lei. Agora vai ser de outro marido. Quem é o novo marido? É o Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia. Aleluia, irmão. Nós estamos no Cristo ressuscitado. Agora, quantos apóstolos Cristo ressuscitado tinha? Só um, que era Paulo. E quantos o Jesus carne tinha aqui na terra? 12. Para quem? Os judeus. Por quê? Porque viria o juízo eterno sobre Israel. Viria o juízo eterno sobre Jerusalém. O que é que ele fez? Mandou os 12, vai lá, avisa vai vir juízo, avisa que o Messias chegou. Eu sou o Messias. Pronto, é o Evangelho do Reino. Hoje nós não pegamos mais o Evangelho do Reino? Não. Hoje nós pegamos o Evangelho eterno. Quem recebe essa palavra de glória? Já está dizendo em Apocalipse, Evangelho eterno. Lembra da pregação que eu fiz semana passada? Evangelho eterno. Esse é eterno. Você entendeu? Quando
está no Cristo ressuscitado, a tua fé explode, o peso de não salvação já não é mais, o peso de você filho acaba, e o peso, quando você cometer alguma coisa errada, você já sabe acontecer. Você planta, você colhe. Lá fora não. Se você errar, você já é do diabo e você pertence mais a Deus. Lá fora assim, Lá desse jeito. Aqui não se deve mais arrependimento. Por quê? Quem é filho, eu não posso me arrepender do pai que eu tenho. Como eu vou me arrepender, gente? Olha assim, e do filho pródigo, meu irmão, o exemplo que Cristo quis dar era do judeu. Era o judeu ali. Mas pelo judeu, pela lei, você tem uma ideia o quanto Deus é misericordioso. Já quando nós estamos na graça, aquilo lá é fichinha. A misericórdia de Deus é infinitamente maior do que aquele filho pródigo, mas muito, nem compara. Na lei, ele está na lei, como Cristo falou isso, ele está na lei, meu irmão, na lei de Moisés. Agora nós estamos fora da lei de Moisés, e nós estamos na lei de Cristo, nós estamos no Evangelho do Pai. Lembre-se que nós estamos agora no Evangelho do Pai. Por quê? Porque o reino de Deus foi entregue para o